E aí pessoal, eu sou o Luiz Henrique, esse é mais um conteúdo da página do Cidadão Contábil. Bom, hoje estou de volta para falar um pouquinho sobre o estágio, vou citar as partes mais relevantes, você já vai ficar por dentro de toda essa informação. Até vou citar uma parte, um caso que eu participei como estagiário, e nesse caso você vai ficar por dentro de todo esse conteúdo. Bom, vai dar aquela vinheta rápida, então tamo junto, fica ligado. Bom pessoal, falando um pouco sobre a lei do estágio, ela foi criada em 2008, é a lei 11.788, ok? A partir dessa lei começaram a ter mais direitos para os estagiários e alguns deveres e obrigações para as empresas, tá certo? Com relação a anteriormente de 2008, antes de 2008 não tinha tantos direitos assim para os estagiários, a gente tem um pouco de informação dessa parte, ok? Então a lei do estágio é uma lei bem pequena, uma lei que pode ser lida, ela pode ser entendida de uma maneira bem clara, e nesse caso a gente pode identificar aqui algumas informações. O estágio está direcionado justamente para alunos que estão aí no ensino fundamental, para educação de jovens e adultos que estão terminando o ensino fundamental, para também aqueles que estão no ensino médio, ok? Quem está terminando o ensino médio já pode encarar um estágio. Aí a gente pode identificar alguns ensino médio já com o curso técnico e também podemos identificar aí ensino superior como fazendo parte aí dessas regras do estágio, tá certo? Bom, nesse caso a gente vai definir estágio em duas partes, que é o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. O estágio não obrigatório é o estágio que o candidato, o aluno, ele vai de encontro a uma instituição integradora, nesse caso a instituição integradora seria o CCA ou talvez o NUB, são instituições que fazem a intermediação entre a escola e também fazem a intermediação entre o aluno, ok, e a empresa. Então essas instituições elas fazem essa contribuição e não geram nenhum custo para isso, tá certo? Também com essa regra do estágio não obrigatório, que a gente pode identificar que ele deve ser obrigatório o custeamento da passagem pela empresa. Então a empresa que contrata esse funcionário, ela obrigatoriamente tem que pagar a passagem desse funcionário, tá certo? A gente pode entender que assim, com relação a questões de saúde e também com relação a questões de alimentação, o estagiário ele acaba não tendo, nesse caso, esses benefícios, porque o estágio ele não é um vínculo empregatício, ele não possui um vínculo empregatício, ou seja, o estagiário ele acaba não tendo esses direitos como um profissional efetivo, ok? Então a gente pode identificar que esse estágio ele é um ato educativo supervisionado, onde ele vai estar dentro de uma instituição onde ele vai para aprender, tá certo? Ele pode receber uma bolsa auxílio, essa bolsa auxílio ela pode ser remunerada ou não, pode não ser remunerado, tá certo? A gente pode identificar um pouco isso no estágio obrigatório. O estágio obrigatório, normalmente ele é solicitado e está na grade curricular da instituição que ele estuda, que ele vai precisar entender um pouco mais da parte prática do curso que ele está fazendo, ou seja, então ele pode acabar cursando essa matéria, né, trabalhando também com ela, ok? Então esse seria aí, nesse caso, o estágio obrigatório. Então ele vai estar fazendo parte da grade curricular desse aluno. A gente pode identificar também que o estágio obrigatório ele pode ou não ter bolsa auxílio, tá certo? Depende muito da instituição. Ele pode só receber lá horas para cumprir esse estágio. Ele pode só ter horas trabalhadas, então é uma questão importante analisar. Já conheci pessoas que tiveram já uma prova, né, para participar do estágio, né, normalmente para trabalhar dentro da faculdade da empresa ou para trabalhar dentro, nesse caso, da biblioteca da empresa. Então são algumas alternativas de estágio, tá certo? O estágio obrigatório e não obrigatório são estágios aí que o candidato ele pode estar se inscrevendo aí como facultativo da Previdência Social, tá certo? Então ele pode ter esse benefício social, tá certo?
A gente pode identificar, eu como já participei de um processo de estágio, tive uma bolsa auxílio, recebia valores para alimentação, também para a saúde, convênio. Então existem algumas empresas que trabalham com esses benefícios, tá certo? A gente entra um pouquinho também na questão de horas. Então os estagiários normalmente, para quem está no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino fundamental, né, de educação de jovens e adultos, ou para quem está no ensino técnico, certo, que tem teoria e prática, normalmente são 4 horas diárias, aí 20 horas semanais, e se por acaso estiver no ensino médio ou no ensino superior, vai se enquadrar num quesito de 6 horas diárias e aí cerca de 30 horas semanais, tá certo? Fica um período curto porque o estagiário ele tem, né, a sua obrigação com a instituição de ensino, e se por acaso esse estagiário tiver que realizar provas ou se ele tiver que realizar aí algum processo de ter que estudar, então ele precisa ter menos da carga horária, então só 30 horas cumpridas nesse caso. Então aí a gente pode identificar que ele fica durante apenas 30 horas, durante 3 horas trabalhando, né? E as outras 3 horas ele pode usar ali para estudar, se ele tiver alguma prova no dia, né, de trabalho. São algumas questões ali que são importantes a gente analisar. Então ele precisa estar ali aprendendo e também praticando a atividade que ele está estudando. Então é uma alternativa interessante. A gente pode acrescentar também alguns casos nessa situação com relação à empresa, né? Normalmente a empresa, ela, contratando um estagiário, ela tem um custo menor, tá certo? Então ela vai ter um custo menor com relação ao estagiário, então ele vai custar menos para uma empresa, ou seja, o estagiário estando na empresa, a empresa ela tem um limite, nesse caso, no máximo, né, de 20%, então ela vai ter um máximo de 20% de estagiários dentro do seu quadro, então é equivalente à quantidade de funcionários que ela tem. Então eu vou deixar essa tabela na descrição, vai ficar mais fácil para você entender. E também com relação a estagiários com deficiência, a gente pode identificar aí que são no máximo 10% da sua quantidade de funcionários dentro da empresa. Então ela tem uma quantidade de funcionários, 10%, aí podem ser necessários estagiários aí com deficiência. A gente pode identificar também com relação às férias, tá certo? A gente identifica com relação às férias uma quantidade de férias durante 30 dias para estagiários que já cumpriram um ano dentro da empresa, né? Ou proporcional se ele não cumpriu um ano dentro da empresa. Então, assim, 30 dias se ele já tem um ano dentro da empresa, ou proporcional se ele tem menos tempo dentro da empresa. A gente pode analisar também que então ele pode ser remunerado se durante esses 30 dias lá ele estiver sendo selecionado pela empresa para ser remunerado. É um fator importante aí para a gente analisar. A gente pode acrescentar um outro fator importante, é que o tempo de estágio, né, normalmente são 2 anos, o máximo, né? Eu já atuei como estagiário durante 1 ano e 6 meses, então foi um período que eu pude ter férias e também férias. A gente pode dizer que não foi férias, né? Foi normalmente um período de recesso, né? E aí são 30 dias, durante esses 30 dias você pode identificar que durante esses 30 dias normalmente eles são próximos aí das férias escolares, então normalmente vincula esses períodos para que o estagiário consiga ter esse período de descanso, e aí a gente consegue identificar dessa forma, tá? Com relação a essa questão, a gente pode identificar 2 anos aí para o estagiário cumprir o seu período de estágio. Somente nessa empresa? Não, ele pode estagiar 2 anos, até 2 anos em várias empresas, tá certo? Ele pode ser estagiário, estando cursando cursos aí, ele pode ser sempre estagiário. Então, um ponto interessante para a gente analisar, tá certo? A partir de 2 anos são para estagiários com deficiência, então eles podem ter mais de 2 anos como estagiário. A gente pode identificar também que, nesse caso, essas seriam as regras do estágio, tá certo? Então, esse tem um conjunto de informações, a gente vai deixar uma descrição no blog, vai deixar uma descrição aí aqui no YouTube também, para você poder analisar essas informações com relação ao estágio. Vai ficar bem mais prático para você poder ver. E também temos a lei do estágio, que facilita para a visualização. Então esse foi mais um vídeo do Cidadão Contábil. A gente se vê em breve. Deixa o seu comentário, o seu like.
também deixa aí o seu compartilhamento dessas informações e acredito que em breve a gente vai estar conversando de novo, tá certo? Então, até a próxima, valeu!